O Equador vai às urnas nesse domingo em meio ao medo após o assassinato de pelo menos 2 políticos durante a campanha eleitoral. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor Manuel Furriela, de Direito Internacional da FMU. Professor, como sempre, muito obrigado pela gentileza por estar conosco. Bem-vindo. Bom dia. Professor, alguns analistas chegaram a dizer que essa eleição poderia ter sido adiada por causa da violência. Aliás, é um momento que talvez o Equador poucas vezes enfrentou na história política, ou praticamente nunca enfrentou. De que forma é possível fazer uma eleição tão importante quanto essa em meio a esse clima de medo e também incerteza? Bom, é um momento único para o Equador. Apesar de ele ter passado por diversas dificuldades políticas, econômicas, inclusive teve que dolarizar a economia por um total descontrole da inflação e dos meios econômicos naquele país, o fato é que politicamente, em relação à estabilidade de instituições, o Equador não tinha um cenário tão desafiador quanto tem agora. Mas isso é decorrente de uma fragilidade das instituições do país em relação ao combate ao narcotráfico, ao grande comércio internacional de drogas, no qual o Equador agora se insere. Ele não fazia parte desse esquadro até alguns anos atrás, mas ele se inseriu. E é um quadro complexo, porque você tem países próximos, como o caso da Colômbia, que apesar de ter avançado no combate à exportação de narcóticos, ainda tem muitos problemas, principalmente na região de fronteira com diversos países, com o Brasil e até mesmo ali na proximidade com o Equador. Tem também a Bolívia, o Peru, que tem utilizado os portos equatorianos para chegar aos grandes mercados, né? Principalmente aos Estados Unidos, ali por conta da localização dos portos e da infraestrutura de boa qualidade que o Equador possui. A fragilidade no combate ao crime internacional e esses fatores de logística e também de encaminhamento ao México, que também tem ali uma proximidade oceânica com o Equador, fizeram com que o narcotráfico conseguisse um poder inédito naquele país. E por conta disso a gente tem desafios em relação a desrespeito às instituições, a esses narcotraficantes com muito poder e entendendo que tem que interferir no processo eleitoral para os seus interesses. Então isso tudo é muito difícil. Mas eu sou, assim como muitos analistas, um dos que defende a realização das eleições justamente para que as instituições comecem a se reafirmar naquele país. 2 crimes, como você mencionou, muito representativos, um deles inclusive envolvendo um dos candidatos à sucessão presidencial, são fatores realmente que causam desestabilização. Mas eu acho que agora é momento do Equador se reafirmar, colocar as suas instituições para trabalhar, para tentar manter a normalidade, pelo menos neste pleito eleitoral. Professor, o senhor lembra muito bem desse assassinato de Fernando Villavicencio. Recentemente, poucos dias depois, houve também um outro atentado, um dirigente partidário do partido que foi do presidente Rafael Correa, ou que ainda é de Rafael Correa, não tenho essa informação, também foi assassinato esse dirigente partidário. Nesta última quinta-feira, tivemos também um tiroteio durante a realização de um comício de campanha também. Me parece que essa possibilidade de atentado foi até descartada, não acompanhei depois dos desdobramentos desse caso. Ou seja, dá para a gente mensurar qual é o nível de envolvimento ou de poderio do narcotráfico, da máfia colombiana, por exemplo, nos corredores da política equatoriana? Bom, o envolvimento ele já é muito desafiador, né? A um grande nível. O que o Equador precisa fazer é se reorganizar para que não se torne um país como a Colômbia, né, onde hoje em dia você até tem uma instituições funcionando um pouco melhor, o país um pouco estabilizado, né? Os Estados Unidos organizaram alguns anos atrás o Plano Colômbia, que favoreceu muito o combate ao narcotráfico naquele país, mas o fato é que em algumas cidades colombianas, e isso já chegou às equatorianas, isso já chegou inclusive a Quito e até mesmo a Guayaquil, que é o principal centro econômico do país, você tem o risco de ter narcoestados dentro do próprio país, como a gente teve na Colômbia em relação a Medellín, que ficou muito famoso, mas mais determinantemente na região de Cali,
né, onde você tinha narcotraficantes dominando completamente o cenário político e a gestão, mesmo a gestão pública daquelas regiões dentro da própria Colômbia. Então, o Equador, sim, ele já tem um nível de envolvimento dos narcotraficantes dentro das Forças Armadas, dentro das forças policiais e desafiando políticos, né? Você vê esses dois cenários que você apresentou e até mesmo o discurso dos outros candidatos, dos que estão mais à frente das pesquisas, foi muito morno durante a campanha eleitoral em relação a como combater o narcotráfico, justamente para que não se fizesse um contraponto e tornassem-se alvo de atentados ou até mesmo de questões que envolvessem a desestabilização de suas candidaturas. Agora, com esses dois crimes, esses políticos tiveram obrigatoriamente que se posicionar, até porque há uma cobrança eleitoral, mas durante a campanha o que a gente viu foi um debate morno. O candidato assassinado era aquele que mais falava no combate ao narcotráfico, então não é à toa. Então, isso já é um termômetro. Era um candidato que estava no 5º lugar nas pesquisas, chance remota de vencer o pleito, mas tinha esse discurso. Então, os narcotraficantes, eles colocam como suas miras aqueles que desafiam a organização desse comércio ilegal dentro do próprio país. Então, eles já estão ligados, enraizados nas instituições, então já é um problema de segurança nacional e até mesmo internacional, já que o Equador, nesse caso dos narcóticos, ele é um grande exportador. Professor Furrella, durante a campanha, os analistas apostavam e também as pesquisas indicavam a possibilidade da esquerda vencer no país. O senhor acha que agora esse xadrez muda? A população também com medo? Pode não comparecer às urnas? Sim, até mesmo porque durante o governo do Correia, que foi um governo de esquerda, é que eles mais avançaram, os narcotraficantes mais avançaram no seu poder. Então a população associa em duas situações, não digo envolvimento, né, porque aí é uma acusação grave, mas assim, uma omissão, né, ou os governantes tendo realmente sido omissos no combate mais efetivo ao narcotráfico. Eles associam justamente a esses governos e agora, no processo eleitoral, isso tem sido apresentado, né? Então você teve as gestões anteriores, mas tem esse discurso, considerado que o discurso de esquerda não é o mais adequado para o combate, né, a esse desafio às instituições equatorianas. Então pode sim mudar o xadrez político, aliás deve, e talvez a gente tenha algumas surpresas no final, no resultado das eleições. Perfeito. Professor Manuel Furrella, de Direito Internacional da FMU, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Um excelente fim de semana, até a próxima. Professor, um abraço. Um ótimo final de semana, obrigado. Obrigada, professor.